Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje vamos continuar aqui explorando essa dungeon intrincada que são os 50 anos do D&D. Quem tá ligado no movimento, tá inscrito já aqui no canal, sabe que ao longo de 2024 a gente vai fazer uma série em alusão ao cinquentenário do D&D, para tentar, traçar aqui de uma forma mais ou menos organizada ali, a cronologia do jogo, selecionando pontos importantes, detalhes legais para comentar, para mostrar como é que o jogo evoluiu, como é que o jogo avançou, como é que o jogo se transformou ao longo desses 50 anos. Claro, lembrando sempre, sem a pretensão de esgotar o tema e muito menos de trazer verdades absolutas. Só algumas curiosidades, algumas informações bacanas que eu acredito que possam ser interessantes para quem não tem essa visão geral aí da evolução do jogo, talvez entender um pouquinho melhor como o D&D começou e como ele foi se modificando no tempo para chegar no jogo que a gente tem hoje. Então olha só, pessoal, para quem está acompanhando aí a nossa linha do tempo, até o vídeo passado a gente estava em 1976 e a gente comentou o lançamento dos 3 últimos suplementos que eu estou considerando aqui, que encerraram essa primeira fase do D&D. Então hoje a gente vai avançar aqui para 1977 e um pouquinho mais para trazer um evento que modificou bastante, fundamentalmente, a trajetória do D&D durante esses 50 anos, que foi o lançamento, que foi a publicação do famoso AD&D, ou seja, o Advanced Dungeons and Dragons. Então a gente vai comentar um pouquinho dessa história no vídeo de hoje. Então olha só, pessoal, vamos lá desde o início para a gente ir avançando aí nesses corredores sombrios do AD&D. O AD&D, na verdade, ele consistiu na publicação de 3 livros entre os anos de 77 e 79. E eles foram publicados na seguinte ordem. Em 1977, a gente teve o Monster Manual. Acredite se quiser, o livro dos monstros foi o primeiro a ser publicado. Depois a gente teve em 78 o Player's Handbook, o livro do jogador. E em 1979 o DM Guide, o Dungeon Master Guide ou o Guia do Mestre. A primeira grande diferença que a gente vai ter aí, na verdade, as primeiras 2 grandes diferenças é que, primeiro, os livros todos tinham um acabamento muito melhor, em capa dura e tal, uma coisa muito mais trabalhada, muito mais luxuosa aqui, entre aspas, se a gente for comparar com a primeira versão do D&D, com a primeira publicação do D&D, que eram livretinhos com ilustrações bem amadoras e tal, que a gente até comentou já no primeiro vídeo da nossa série. E a outra grande mudança foi justamente essa nomenclatura dos livros. A primeira publicação do D&D, em 74, também dividiu o conteúdo em 3 livretos, mas eles tinham outros nomes. Era Men and Magic, Monsters and Treasures, e não lembro o nome do terceiro livro. Essa nomenclatura de Livro dos Monstros, traduzindo Guia do Jogador e Guia do Mestre, foi estabelecida a partir de 77 com a primeira edição do D&D, do AD&D. Beleza, mas tirando essas firulas iniciais, o que o AD&D trouxe de novo? Qual que era mais ou menos o conteúdo ali desses livros, qual era a proposta deles, o que eles trouxeram de novidade para o jogo? Algumas coisas aqui que eu acho interessante de comentar. Primeiro, questão das regras. O AD&D trouxe um conjunto de regras revisadas, reorganizadas e que na época foram descritas como sendo, na verdade, um novo jogo. Tá? Isso aqui, só fazendo um parêntese, foi até o argumento utilizado, aí já entrando na pantanosa seara ali dos contratos jurídicos e direitos autorais, etc. Esse foi, segundo eu encontrei aqui nas informações, um dos motivos que levou o Dave Arneson a sair da TSR, porque tinha um problema lá com o contrato de royalties dele, de direitos autorais, porque se o AD&D era um novo jogo, eles não tinham que pagar nada para o Dave Arneson, que não esteve envolvido na produção do AD&D. O Gary Gygax, sim. Então isso aí foi uma das origens, talvez, das grandes disputas que vieram depois por conta disso. Mas fechando parênteses e voltando aqui para o tema do nosso vídeo, das questões do jogo mesmo em si, além dessa questão das regras mais revisadas e organizadas, o AD&D, de uma maneira geral, ele tinha uma estrutura mais rígida que o D&D, em termos de estrutura mesmo e de regras, porque assim, a primeira edição, o D&D, ele na verdade tinha muita coisa que eram orientações gerais. Ele tinha muitas lacunas, muito espaço para improvisação ali, porque essa era a proposta do jogo. Então o AD&D vai trazer uma coisa mais estruturada em termos de sistemas e mecânicas, tá? E claro, ele compilou muita coisa que já tinha sido publicada antes nos suplementos. Suplementos que a gente comentou aqui nos vídeos anteriores da nossa série, tá? Então, ele, por exemplo, classes que foram apresentadas em suplementos, em fanzines, tá? Ele compilou muita coisa ali para tornar esse material canônico, outra grande mudança, ele criou, foi no AD&D que a gente teve a questão dos alinhamentos, dos 9 alinhamentos, aquela combinação, Lawful Evil, Lawful Neutral, enfim, Lawful Good, enfim. Anteriormente, a gente tinha só 3 alinhamentos, que salvo engano, era o ordeiro, o caótico e o neutro, uma coisa assim. Então, essa estrutura de 9 possibilidades de alinhamento começou também com o AD&D.
Foi uma das mudanças que ele trouxe. Outra coisa interessante em termos de cronologia, para quem está acompanhando a nossa série, é que o AD&D ele abandonou de vez qualquer resquício de alusão, de regra, de coisa ao chainmail, que foi um primeiro conjunto, ali, uma primeira base de regras que foi utilizada de forma subsidiária para a primeira edição do D&D. Então o AD&D rompeu diretamente com isso, perdão, completamente com isso, nessa proposta, né, concordem ou não, de ser um novo jogo. Outro ponto que eu acho interessante comentar aqui com vocês, ainda nas ditas inovações, né, que o AD&D trouxe, a gente teve também uma coisa que é importante para o jogo, como a gente conhece hoje, que é a questão de reorganizar, por exemplo, elfos, anões e halflings, que anteriormente eram considerados como se fossem uma classe, a sua classe era elfo, a sua classe era anão, né? Isso também não existe a partir do AD&D. Essas antigas classes foram transformadas em raças. Então, se a gente tem hoje raça dos elfos, dos anões e dos halflings, isso começou com o AD&D. E não só isso. O AD&D também introduziu os meio-elfos, tá? Os meio-orcs, tá? E os gnomos. Vou dar essa pausa aí para vocês respirarem um pouquinho. Sim, meio-orc era uma classe, né? Era uma raça jogável desde a primeira edição do AD&D, ou seja, ali meados da década de 70. Mas isso mudou ao longo do tempo, tá? Tem um probleminha aí que a gente vai comentar ainda nesse vídeo com a segunda edição do AD&D, né? Mas calma lá, estamos ainda na década de 70, meio-orc é uma raça jogável. Avançando aqui um pouquinho para a gente comentar em termos de estrutura do jogo, de organização, um ponto que eu acho interessante de mencionar aqui para vocês é que essa divisão em 3 livros, ela não é, ao que me parece, simplesmente para fazer uma homenagem para a edição anterior ali, para o D&D, que originalmente saiu nos 3 livretos e tal. Não, eles tinham um propósito, tinham uma missão, né, com essa divisão dos livros. Seja tanto de publicar, né, pouco a pouco, conforme eles fossem ficando prontos, mas na verdade essa divisão ela tinha um objetivo que era aqui, entre aspas, esconder, tá, as regras principais ali de funcionamento do mundo, do sistema, os poderes dos monstros, o que os monstros podiam fazer ou não, dos jogadores. Você pode estar pensando, porra, sacanagem, né? Não, mas qual era o objetivo aí? Concorde você ou não? Era que os jogadores fossem surpreendidos pelas novidades ali. E que não tivesse o uso do metagame. Tá? Então, se você não sabe que o monstro que você está enfrentando tem os poderes tais, as vulnerabilidades tais e tais, que tem X pontos de vida, que o CA dele é não sei o quê, isso torna o combate algo mais desafiador pelo fator inesperado. Pelo fator de você não conhecer completamente ali de cabo a rabo a ficha do monstro. A ideia era essa. E tanto que os jogadores, vamos colocar dessa maneira, eles eram desencorajados a ler o livro do mestre, né, o DM Guide, e também o livro dos monstros. Isso aí era papel do narrador, do mestre, justamente para criar uma aventura que fosse surpreendente. Os jogadores, em tese, né, teriam acesso somente ao Player's Handbook, né, ao guia do jogador, para saber como era o funcionamento das regras do jogo em relação aos personagens, né, em relação às ações, aos poderes que eles poderiam fazer. O resto era tudo atribuição do narrador, que tinha essa missão de surpreender todo mundo. Tanto é assim que o livro do jogador ele é escrito como se tivesse o livro, né, o narrador do livro, vamos colocar assim, estivesse conversando diretamente com aquele jogador. Porque ele se preocupava em explicar as regras, né, do jogo, e ele também ensinava a pessoa a jogar. E se a gente parar para pensar que a gente está aqui mais ou menos ali na década de 70 ou em 78, sendo mais preciso, como quando o Player's Handbook foi publicado, isso era algo muito útil. Tá? O D&D foi publicado pela primeira vez em 74, então a gente tinha aí mais ou menos 4 anos de existência. Então era um jogo ainda muito desconhecido do grande público. Então era importante você ter algo que de fato ensinasse as pessoas a jogar, dissessem não só como são as regras, mas desse exemplo, fizesse mesmo ali um passo a passo te ensinando como se movimentar, como interagir com aquele mundo de fantasia. E da mesma forma, o livro do mestre também era escrito de uma maneira especial, como se estivesse ensinando, conversando com o narrador, com o Dungeon Master. Inclusive, pelo que eu consegui pesquisar, esse livro do narrador, ele era até bem avançado para a época, vamos colocar dessa maneira, porque ele dava dicas bem gerais, que poderiam servir para outros jogos de RPG, não somente o D&D, tá? E também lidava com questões que a gente conversa, que a gente trata nos livros, nos manuais de RPG, até hoje.
como, por exemplo, como é que você vai lidar com a expectativa dos jogadores, como você tenta resolver ali questões com jogadores problemáticos e diversas outras questões. E uma que eu achei bem interessante, que eu li, nas matérias que eu li, não traz a solução, não traz a resposta, mas, por exemplo, um dos assuntos que era tratado lá no livro era assim, e se um jogador chegar com você e dissesse, não, mas eu quero jogar com um monstro, e aí, não pode? Como é que você lida com isso? Então, para vocês verem qual era o nível de detalhe ou qual era o nível de amplitude que o Guia do Mestre original, né, do AD&D, tinha em mente, como é que ele foi pensado. Um outro ponto que eu acho interessante de destacar também nessas alterações, né, que o AD&D trouxe para o jogo é a questão das restrições de classes. Tá? É um assunto muito debatido, em algum momento até polêmico e tal, mas assim, qual era o objetivo da coisa? Na verdade, a ideia da restrição de classes era porque na edição anterior, no D&D, você podia fazer basicamente qualquer coisa, quero jogar com dragão. Eu jogava com dragão e tal, só, claro, tinha que fazer alguns pequenos ajustes ali, ou alguns ajustes, porque, como eu falei, eram tudo meio que orientações gerais. Então, como o AD&D veio com essa proposta de ser um sistema mais rígido, mais estruturado, eles também impuseram essas limitações. Que algumas pessoas gostam, outras não, alguns acham que não faz muito sentido, na maioria das vezes eu particularmente acho que não faz muito sentido. Por exemplo, aquela ideia clássica que a gente tem lá, o anão não lida bem com magia, o anão não pode ser mago, vem daí, né? O halfling não pode ser clérigo, isso também foi uma coisa estabelecida na primeira edição do AD&D, mas tem uma que eu acho que é interessante, não que eu de fato concorde, mas assim, eu acho interessante a explicação que eles deram para isso. Talvez a que tivesse mais restrição, a que fosse mais difícil de você conseguir, era justamente a questão do paladino. E eu me dei o trabalho até de anotar aqui, olha só, quais eram os requisitos para você jogar com um personagem paladino na primeira edição do AD&D. Ele tinha que ter atributos específicos, tá? Então, no mínimo, força 12, inteligência 9, sabedoria 13, constituição 9 e carisma 17. No mínimo, tá? Não tinha aí requisito de destreza, tá? Então, esses eram os atributos mínimos para você jogar com paladino. Se alguma coisa saísse dessa receitinha, simplesmente você não podia jogar com paladino. Você pode pensar, porra, sacanagem, né? Eu vou deixar isso só a cargo dos dados, tá? Por que eu não posso, né, criar um personagem paladino? A ideia por trás disso... Ah, sim, e claro, o alinhamento, né? Ele tinha que ser lá o Full Good. A ideia por trás disso era que os paladinos deveriam ser extremamente raros nos jogos. Não era uma classe de personagem que existia em abundância e vagando pelo mundo. Então, por isso, eles entenderam que tinham que construir essas restrições para, de fato, tornar muito difícil, muito rara a existência de paladinos nos cenários de AD&D. Seguindo adiante aqui, só para a gente pontuar mais algumas curiosidades, o AD&D ele seguiu adiante firme e forte ali até 1983, que ele ganhou uma nova roupagem, vamos dizer assim. O conteúdo era basicamente o mesmo, mas em 83 os livros foram relançados com novas capas. E isso já estávamos na 10ª tiragem, tá, dos livros de AD&D. Ou seja, em menos de 10 anos foram produzidas 10 tiragens e na 10ª as capas foram renovadas. Mas a história não para por aí, porque o AD&D seguiu em frente e em 1989 ele ganhou uma segunda edição, uma edição revisada, que aí trouxe também algumas inovações em termos de regra, trouxe algumas coisas que a gente conhece hoje e algumas foram abandonadas, outras continuam existindo, como por exemplo, uma que foi abandonada, o famoso taco, como a gente chamava aqui, né? To hit Armor Class Zero, né? Era ali uma nova maneira de você aferir se aquele ataque foi bem sucedido ou não, porque antigamente a gente usava não, né? Porque eu não joguei essa primeira edição, enfim, usava aquelas tabelas, né, de acerto. Então isso foi substituído pelo famoso taco aqui no Brasil. E essa segunda edição do AD&D, publicada em 1989, pelo menos na minha experiência, foi a primeira edição com a qual eu tive contato. Então eu comecei a jogar D&D, ou AD&D, melhor dizendo, usando o taco, usando a regra do acerto crítico, que era opcional, né, lá no início, depois acho que ela foi incorporada de uma maneira mais presente no sistema, mas era uma regra opcional. E outras coisas que são interessantes da gente comentar dessa segunda edição do AD&D é porque, assim, lembra que eu falei que a questão dos meio-orcs, que surgiram lá na primeira edição do D&D na década de 70, ia dar problema mais na frente? Pois é, deu. Mas não só isso. A edição de 89, ela trouxe aí uma mudança na política da TSR. Muito por conta, né, de todo aquele processo de perseguição que o RPG e o D&D, mais especificamente, sofreu ali ao longo daqueles anos, o Satanic Panic, etc e tal. Então, por conta disso, nessa segunda edição, a TSR meio que fez algumas mudanças para tentar escapar e se livrar um pouco de toda essa confusão.
Quais foram essas principais mudanças? Primeiro, eles tiraram termos que eram considerados problemáticos, tipo demônios, diabos, né? Esses monstros continuaram existindo, mas os nomes foram substituídos. Aí a gente teve lá Batezu, Glabrezu e uma porrada de outras coisas para substituir os antigos demônios e diabos. Assassinos foram tirados do jogo, meio orcs, tá aqui a questão também, foram tirados do jogo, tá? Foram excluídos. E a ideia que foi encorajada para você jogar era que as partidas as sessões deviam encorajar ali o trabalho em grupo e o heroísmo. Então, assassino não combinava muito com essa pegada. Você jogar com um monstro, né, um meio orc, também não combinava muito com essa pegada, segundo a visão deles lá na época. Então, essa mudança de postura da TSR também objetivou atingir um público um pouco mais jovem, tá? Se a gente pensar que a galera que começou a jogar em 74, a gente já estava em 89, já era uma galera que estava ficando um pouco mais velha. E é normal, em tese, que você vá procurando jogos com um gostinho diferente de quando você é criança, quando você vai se tornando adulto. Então, com essa edição do AD&D de 89, a segunda edição, eles tentaram reduzir a faixa etária, vamos dizer assim, e o público-alvo para adolescentes. E também fizeram uma tentativa ali para tentar tornar o jogo mais atraente para o público feminino, né, que majoritariamente não é conhecido como um grupo que goste de jogar RPG por N motivos. Não é que as meninas não gostem de jogar, é que em tese o ambiente não é muito favorável para elas, muito por culpa dos jogadores também. Mas enfim, na época a visão que se tinha era essa, de que o jogo não era atrativo para as meninas, então eles tentaram tornar o jogo mais atrativo para o público feminino. Só para a gente já ir encaminhando para o final desse vídeo, mais algumas curiosidades que eu acho que vale a pena mencionar aqui para vocês. Nessa segunda edição do AD&D, de 89, o Livro dos Monstros sofreu uma modificação. O que eles publicaram na época foi o chamado Monstros Compendium, que na verdade era um fichário, né, de folhas soltas mesmo, com aquele arame que você encaixava ali as folhas e tal, colecionava aquelas folhas, e a ideia era que você fosse preenchendo isso conforme eles fossem publicando fichas novas de monstros. E esse Monstros Compendium, na verdade, teve 2 volumes, ou seja, você tinha 2 fichários para você ir ali insertando, né, colecionando essas fichas. Só que essa ideia foi abandonada porque não deu muito certo, ela era meio esquisita de manusear ali e tudo mais. E também, como você já não sabia de antemão quais monstros seriam lançados, depois ficou muito difícil, para não dizer impossível, de fato colocar ali as fichas em ordem alfabética, porque você ia imprimindo os monstros meio que aleatoriamente, depois na hora de organizar não dava muito certo. Por conta disso, em 1993, o nosso conhecido, amado e adorado Monsters Manual voltou com força total, como um livro único mesmo ali, compilado e tudo mais. E, pra gente fechar aqui, uma outra curiosidade, em 1996 foi lançada a segunda edição, ou melhor dizendo, a edição revisada do AD&D segunda edição, que ali trouxe mais uns ajustes finos, ali tá, não tiveram grandes mudanças em relação ao que a gente já conhecia. E só pra gente fechar aqui, uma coisa que é importante para entender essa evolução do D&D e toda esse dungeon que a gente está construindo aqui, a questão do lançamento do AD&D não fez com que o D&D morresse, tá? Por muito tempo eram consideradas linhas separadas. Você teve a publicação de outras edições, vamos chamar assim, né? Outras interações, outros manuais de regra do D&D com umas pegadas um pouco diferentes e tal, ao longo desse período todo, tá? Então, desde 1977, com a publicação dos primeiros livros do D&D, até basicamente ali o final da década de 90, AD&D e D&D coexistiram de alguma forma. Claro que o AD&D tinha mais investimento, tinha mais estrutura, foi uma edição bastante popular, talvez a que tenha mais ajudado a difundir, né, o D&D, o hobby, tenha sido o AD&D, mas o D&D não estava morto não. Continuaram a ser publicadas algumas edições, algumas revisões de regras, tá? Se vocês, inclusive, quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, tentando detalhar um pouquinho cada uma dessas revisões, tá? Mas, em princípio, é isso. As duas linhas seguiram em paralelo, até mais ou menos ali a década de 90, e se a gente quiser arredondar um negócio, eu me arriscaria aqui a dizer que essa divisão só acabou em mais ou menos ali por volta de 1997, quando a Wizards of the Coast comprou a TSR, tá? E no ano 2000, quando foi publicada a terceira edição, né? O D&D 3.0. Então aí tudo foi unificado. Deixou de existir o AD&D e o D&D para existir somente o D&D terceira edição. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço de coração quem teve paciência de me escutar até agora e estar assistindo o vídeo aqui até o final. É porque o AD&D realmente tinha muita informação que eu considerei interessante, que eu queria dividir com vocês. Mas obrigado quem assistiu até agora. Deixa aí o seu like, seu comentário, o que vocês estão achando, né, dessa jornada aí pela evolução do D&D, ou mais especificamente do AD&D. Vamos continuar batendo papo e trocando ideias aí nos comentários. E a gente se vê na próxima resenha.